pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí, assistindo esse nosso vídeo de hoje. Hoje eu estou tendo a honra de falar com uma pessoa que eu admiro muito, que é a Gabriela Asmar, uma grande buscadora, que tem uma história de vida incrível, uma carreira mais incrível ainda, e hoje, como ela mesma criou essa marca e esse nome, é uma consteladora sem fronteiras. Porque, além de tudo, a Gabriela fala não sei quantos idiomas e tem a possibilidade de levar esse conhecimento, pensamento sistêmico, a visão sistêmica aplicada à vida para o mundo. E hoje ela vai contar um pouquinho da história dela, trazer seus projetos, dizer o que ela está trazendo aí de novidade, e nós vamos aprender muito, tenho certeza. Gabriela, um prazer, amada, ter dado certo, né, que nós estamos já marcando e não dando certo, e você cheia de compromisso, tudo acontecendo. É um grande prazer te receber aqui no nosso canal. Quero que você conte um pouco da sua história, conte a sua história, como você descobriu, como você chegou nessa jornada sistêmica. A fala é sua, Flor. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu concordo com você em quase tudo. Mas é porque não é que não tenha dado certo, é que tinha que dar certo hoje. É verdade. Porque hoje eu tenho algo mais para contar. Como dizia Bert, a hora certa é um pouquinho depois, né? Não é? É o tempo de Deus, não é o tempo Exatamente. E, bom, é um prazer enorme estar aqui com você, minha mestre, né? Colega e mestre. Exatamente. E com quem eu venho aprendendo muito. E eu também, digo mesmo, viu, gente? E também uma das poucas pessoas que eu deixo tocar a minha alma, né? Porque ao ser constelado, a gente se deixa tocar na alma. E você já me constelou com uma marca muito interessante do desenho sistêmico que você me pediu para fazer. Sim. E que eu nem sabia o que estava fazendo naquele momento. Agora eu entendo um pouco mais. Então, foi muito, muito significativo e só tenho a agradecer. Eu quem agradeço, Flor, a confiança sempre. Você quer que eu conte da minha trajetória, como eu cheguei às constelações? Exatamente, Gabriela, desde o começo, porque eu sei que você tem um lugar muito bom, um lugar de sucesso profissional na carreira tradicional, mas o bichinho que fica puxando a gente para olhar para outros lugares, né, te picou aí há algum tempo, nós já nos encontramos, como você disse, nós já fomos colegas em diversas formações, né, e eu sei que você é uma grande buscadora, então quero que você me conte aí como foi sua jornada, essa transição, ou melhor, essa inclusão, né, porque eu sei que você trouxe esse olhar sistêmico para o seu trabalho, está desenvolvendo outros projetos, conta para mim, para nós todos. Quando você me pediu para começar do começo, me veio na cabeça uma musiquinha que é bem conhecida, que é assim, eu nasci há 10.000 anos atrás. É a minha sensação com as constelações. Sim. Tem coisas na nossa vida que basta um primeiro olhar para a gente saber que sempre pertenceu. Sim. E assim foi o meu contato com as constelações. Mas eu vou contar de quando eu nasci há 51 anos atrás. Uhum. E não parece, né, gente? Vou fazer quinta-feira, 51. Então, eu nasci atrasada, com 41 semanas de gestação. Uhum. Então, desde então, eu venho correndo atrás, sempre com muita pressa, porque eu tenho a sensação de que esse trabalho que a gente desenvolve nas constelações é um trabalho para quem tem pressa. Acho que talvez por isso eu tenha me identificado tanto. Uhum. Eu tenho uma sensação muito profunda de que, e agora me vem uma frase bíblica à mente, né? Bem-aventurados os aflitos. Uhum. E aí a minha sensação é de que busca a constelação aquele que já está pronto para ver. Sim. E é o aflito, né? A realidade do aflito tem um lado ultra positivo, é claro que não é agradável, mas é profundamente positivo, que é você já está pronto para sair da zona de conforto
Sim. E está na fronteira, como diria o Guilherme Echegaray, está na fronteira, olhando para a zona de expansão, que é o desconhecido, que todo mundo teme. Sim. E aí, quando essa força que te empurra para crescer é insuportável, aí que você vai buscar os profissionais sistêmicos. Sim. É muito mais fácil, entre aspas, você ficar nas lógicas tradicionais de sempre olhar para o mundo como algo fora de você, porque aí você fica na sua zona de conforto, e você como uma verdade absoluta, né? Exatamente. Isto, né? Então, assim, tem muita gente que tem muita saudade do tempo em que o mundo era populado por caixinhas fixas, que já não existem mais. Sim. Então, isso traz muita aflição para aqueles que já estão olhando para a sua própria expansão. E aí eles vêm para a constelação, e até tudo rima, mas isso não foi de propósito. Né? Então, quando eu... Sem brincadeira, né? Quando eu nasci, numa família que, claro, é sempre a perfeita para a gente, longe de ser perfeita, mas na imperfeição traz a sua contribuição para a nossa lugar certo. Exatamente. Então, no meu nascimento, a minha mãe já teve muita dificuldade e sofreu muito. Então, eu já nasci meio que cuidando também, né? Não apenas sendo cuidada. E durante meu desenvolvimento, a minha mãe me obrigou a estudar inglês. E eu detestava, achava um saco. Minhas amigas não estudavam inglês, podiam sair da escola e ir brincar, e eu tinha que estudar inglês. Com 8 anos eu comecei, o que na época era muito cedo. Hoje em dia, minha filha começou desde pequenininha, desde poucos anos de idade. E aí a minha mãe foi quem... Né? É interessante isso, porque foi a minha mãe que me botou para o mundo, né? Que me deu opção. Ela me dizia assim, quando eu ia para o curso de inglês reclamando, ela me dizia assim, um dia você vai me agradecer. Nossa, isso é fácil. 100%, né? 1000%. Só muda a mãe, né? E também foi a minha mãe que lutou contra todos para que eu fosse fazer intercâmbio, para que eu fosse me expor ao mundo, para que eu tivesse opções. E o meu pai, por outro lado, tinha lá o seu papel muito tradicional de família libanesa, né, em que as mulheres não têm muito espaço intelectual. E na família da minha mãe também não era fácil, não. A minha mãe foi a grande desbravadora. Apesar de não ter conseguido para ela, conseguiu que eu pudesse. Eu só tomei e segui. E tá tudo certo. Oi? E tá tudo certo. E tá tudo certo, exatamente. Eu imagino que a minha gratidão chegue até ela. Que já está do outro lado do rio, como diria o meu professor de constelação. Mas, então, eu comecei a minha vida profissional como... Na realidade, a minha vida acadêmica, eu comecei como engenheira. Eu estudei, não terminei a faculdade, mas estudei 2 anos de engenharia, exatamente porque o meu pai, sendo advogado, eu tinha muita admiração pelo meu pai, mas eu não me via naquilo que ele fazia. Sim. Ele era um advogado típico de litígio. Ele amava a tribuna, o contraditório. E aquilo, ao mesmo tempo em que eu admirava, eu olhava e falava assim, eu não quero ser assim. E eu fui fazer engenharia porque era antítese. E todo mundo me dizia, mas você tem que ser advogada, você fala tão bem, você não sei o quê. E eu falava, eu? Imagina! Isso não é para mim, não. E quando eu estava no primeiro ano de engenharia, eu fui ver um filme que me deixou, assim, eu saí do cinema de cabeça para baixo. Era um filme da Barbra Streisand, chamado Nuts, Querem Me Enlouquecer. E assim, eu quase enlouqueci. Falei, eu quero fazer direito.
não é possível, eu devo estar louca. O filme era sobre uma mulher que era aprisionada num manicômio injustamente e não tinha ninguém que a defendesse e ela teve que fazer a própria defesa, inclusive para mostrar que não era nada louca. Um filme sensacional, eu até venho procurando esse filme, mas como é muito antigo, não tem Netflix da vida, né? Então, vale a pena quem encontrasse. Aliás, se alguém encontrar, por favor, me diga aonde encontrar, que eu gostaria de assistir de novo. E aí eu comecei a fazer direito paralelo à engenharia. Ainda fiz um ano de economia. Isso você morando no Rio. Você tudo isso morando no Rio. Isso. Já tinha feito intercâmbio, voltado e tal. Aí eu comecei a fazer também economia, porque não entrava na minha cabeça que eu fosse ser advogada. Eu não acreditava naquilo, sabe? Tentou fugir de todo jeito. E aí, finalmente me formei em Direito, comecei a minha vida profissional no Direito, trabalhei em escritório. No início, toda a minha carreira era voltada para o tributário, exatamente porque tinha uma ponte com a matemática, com as exatas. Eu também preciso mencionar que o motivo de eu ter escolhido engenharia, além de ser, né, a antítese do meu pai, naquele momento, é que eu tive um professor no colégio de física que era apaixonado pelo que fazia. E ele foi a primeira pessoa que eu realmente vi que os olhos brilhavam ao trabalhar. Olha só. Você via que ele tinha uma paixão pelo que ele estava ensinando. E isso me contagiou. Isso faz muita diferença, né? Toda. Então, como eu não via na física, né, uma opção profissional, né, na física pura, eu fui fazer algo mais próximo possível, que era engenharia. E acho que até hoje eu não lembro mais nada de como fazer derivadas e cálculos integrais e coisas do gênero. Deus me livre. Mas o arcabouço lógico que a engenharia aporta é muito importante para mim. Me ajuda muito em muitas tarefas da vida, inclusive na constelação. Até por isso, na constelação, a estrutural me agrada muito. Sim. Porque Nossa, traz essa lógica da linguagem universal que é a matemática. Né? Não por acaso, o Matias Varga é matemático. Né? E aí, bom, começando a fazer, já trabalhando com direito, eu fui para os Estados Unidos, num dado momento, eu consegui uma bolsa, e fui para os Estados Unidos estudar. Na época, o objetivo era trabalhar com arbitragem. Então, eu fui fazer um curso, um mestrado em jurisprudência comparada, porque isso era 98, a nossa lei de arbitragem no Brasil é de 96, e eu trabalhava num escritório super internacional. Então, o que eu via muito era contratos entre empresas de diferentes países, né? Mesmo antes da arbitragem ganhar o selo de validade do Supremo Tribunal Federal, que levou 10 anos, né? Só rolou em 2006, mas mesmo antes, nesses casos de empresas de diferentes países, a eleição era por arbitragem, porque é uma loucura você ter que litigar no tribunal de outro país, e com base na lei de Nova York. Entendi. Então, por isso, eu queria ir para Nova York, aprender direito consuetudinário com a visão de Nova York, que é muito amigável para o usuário, por isso ela é uma lei de eleição. E aí, estudando processo civil norte-americano, né, com uma lógica do direito consuetudinário que é, por história, anglo-saxão, são os países anglo-saxões que adotam essa outra metodologia completamente diferente do direito positivado, como é no Brasil e na maioria do mundo, que é porque vem do direito romano. Quando eu estava estudando processo civil, a última frase do último parágrafo, do último texto, da última prova que eu tinha que estudar de processo civil, falava de mediação.
E uma frase mudou a minha vida. Dizia assim: a mediação é uma metodologia que busca soluções que possam ser aceitas por ambos os lados. E eu falei, eureka, né? Eu já busco fazer isso empiricamente como advogada. Então, eu, como advogada, no início eu trabalhei no direito tributário, depois eu fui trabalhar como advogada interna de um banco de investimentos, e foi aí que eu comecei a ter a experiência realmente do cliente, né? Porque é muito diferente você ser advogado de escritório, para quem o direito é um fim, e você ser advogado de uma empresa, para quem o direito é um meio. Sim. E essa visão do direito como meio me agradava muito mais. Ali eu já sabia que eu nunca mais ia querer trabalhar em escritório. Até trabalhei mais 2 vezes, mas foram circunstâncias que foram, assim, né? E que agregaram muito também. Mas realmente, assim, desde essa primeira experiência como advogada in-house, né, interna na empresa, empregada da empresa, que para mim ficou muito claro que o meu objetivo na vida era muito mais negociar multidisciplinariamente do que efetivamente usar o direito como simples aplicação da lei, né? Exatamente. E aí, bom, começando lá nos Estados Unidos, depois do mestrado, eu tive a oportunidade de ficar mais 1 ano lá trabalhando, trabalhei num grande escritório, e, paralelamente ao grande escritório, que graças a esse escritório eu pude ir a mediações Mega Master Plus, né, da maior empresa de mediação do mundo, que se chama GEMS, e que depois eu me tornei fellow do GEMS, muitos anos depois. Eu sou apaixonada por eles, muito fã. E como equipe de advogados, eu pude acompanhar clientes em mediação e ver realmente os benefícios do método aplicado a grandes empresas. Sim. Depois fazer isso aqui, né? Mas, enfim. E eu, como voluntária, trabalhava num centro de mediação, num modelo que no direito, graças a Harvard, que criou esse modelo, se chamava Tribunal Multiportas. Que é uma estrutura que a gente pode imaginar o formato de uma ampulheta, que os casos chegam por muitos caminhos, chegam pelo próprio tribunal, chegam pela polícia, chegam pelas próprias partes que vão lá buscar, chega por um monte de serviços de assistência social, de psicologia, enfim. Os casos chegam, são examinados por uma pequena equipe bem enxuta, que é expert nos métodos, e aí eles são derivados para os métodos disponíveis, dentre os quais mediação. E ali eu tive as minhas primeiras experiências como mediadora. Isso nós estamos em que ano? Oi? Isso a gente está em que ano? Isso foi 99, 2000. E ali era muito interessante porque esse centro ficava no Harlem, que é a parte mais pobre de Manhattan, e é uma região para a qual vão os imigrantes que não têm tanto verniz da educação formal. Então, você vê o conflito in natura, porque eles precisam coexistir com culturas muito diferentes das deles, todos com muito medo de eventualmente serem deportados de volta para seus países, porque alguns não são legais, alguns são, outros não são legais, e precisam trabalhar, precisam coabitar. E isso traz à tona um tipo de conflito muito especial, que é essa visão da nossa interdependência. Mesmo com quem a gente pode não querer se relacionar, mas a vida impõe. Então, esse tipo de conflito a gente não teria em países de uma sociedade mais homogênea, como é o caso de alguns países da Europa, enfim, alguns países menores. Principalmente os países nórdicos, né? Exatamente, que agora está mudando, porque eles estão com muita imigração, então tudo isso também está mudando lá, mas naquela época nem se pensava. E também isso me deu uma visão muito especial do nosso país.
E eu venho falando sobre isso em várias oportunidades, e aí eu finalmente começo a compreender, digo finalmente porque essa compreensão é muito recente na minha vida, por que eu nasci no Brasil. Há 10 mil anos atrás ou há 51. Uhum. O Brasil é um país com 1 milhão de defeitos, e nós brasileiros, normalmente só pensamos nos defeitos, mas tem muitas qualidades. Em termos de intercâmbio cultural, internacionalidade, né, de internações, o Brasil é talvez o país que melhor administra a diversidade. E aí a gente sempre vai ouvir falar de pessoas que sofreram preconceito, ou, né, por qualquer motivo. Cor da pele, cultura, opção não, né? Situação sexual, né? Seja lá, eu digo não opção, porque às vezes não é uma opção, né? Às vezes é, às vezes não é. Seja qual for o motivo da gente ser diferente, isso sempre é um desafio. Sempre. Para aqueles que se sentem minoria e também para aqueles que se sentem maioria. Porque de perto, todos nós somos frágeis, incompletos, imperfeitos. E é exatamente isso que nos faz precisar uns dos outros. E aí, olhando, né, longe de estarmos numa perfeição, mas olhando para o que acontece em outros países do planeta, a gente está muito à frente nessa integração. Por exemplo, falando de religião, a gente tem várias religiões no país, de um modo geral, coexistem. Sim. E mesmo quando você tem pessoas, né, que pertencem a religiões que não foram escolhidas por ela, porque assim nasceu nessa família, é dessa religião, né? Ou pessoas que têm muito fortemente uma opção por um determinado caminho religioso que raciocina de uma maneira que se crê eleito por Deus, significa que os outros não são, né? Mas mesmo nesses grupos, muitas pessoas se interfrequentam. Muitas pessoas mudam de opção religiosa quando é uma opção. Muitas pessoas dizem assim, eu sou católico, batizado, crismado, mas eu também frequento o centro espírita. Tudo bem. A mãe menininha do Canto A dizia que era católica. Como é que é? A mãe menininha do Canto A dizia que era católica. Pois é, né? Então, a gente tem esses fenômenos no Brasil com uma naturalidade muito maior do que em outros planetas, outros países do planeta. Provavelmente outros planetas também. Mas quando a gente vive essa interculturalidade, a gente pode, com muito mais facilidade, abraçar as inovações. Você acredita que foi isso que permitiu que o Brasil, assim, olhando, eu conheci o pensamento sistêmico na Europa, né, antes de vir para cá, mas aqui eu acredito que é infinitamente mais difundido, cresceu de uma forma mais agressiva, não sei nem se a gente pode usar esse termo, do que em qualquer outro lugar do mundo. Essa era a cena do próximo capítulo. Desculpa. Desculpa meu spoiler. Não, nenhum problema, porque a gente ia chegar no mesmo lugar. E aí, quando eu vejo a constelação, e vejo, por exemplo, que os principais teóricos da constelação, os principais criadores de metodologias para lidar com o campo, né? Para mim, não importa que linha a pessoa segue. Se é Hellinger, se é estrutural, se volta para Virginia Satir, se Franz Rupert, não importa. A questão é como a gente olha, reconhece e abraça tudo aquilo que o trabalho de campo agrega à vida. Sim. Em todas as áreas, né? E é no Brasil que isso
né, fermenta e o bolo cresce. Então, isso não é por acaso. Né? E por que tudo vem da Alemanha, mas cresce aqui? Porque o fermento está aqui. Né? E aí eu vou abrir um parêntese aqui para falar da minha linha de espiritualidade, que eu respeito todas, né? Mas a minha é o espiritismo kardecista, e tem um livro kardecista, psicografado por Chico Xavier, sensacional, que se chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Pátria do Evangelho. Quando a gente lê o título só, né, parece que o Brasil é o ao suprassumo. E não é isso. Nós simplesmente temos um papel, um lugar no mundo que nos traz uma qualidade que é exatamente essa de abraçar as doenças do planeta para poder curar. Uma coisa linda que eu aprendi com um grande amigo, constelador meu, quer dizer, também é meu constelador, mas é principalmente meu amigo, se chama Álvaro Dantas, e eu aprendi com ele porque ele é uma pessoa profundamente culta e profundamente experiente na Umbanda, e ele estava me contando, eu não sabia desses detalhes, que o candomblé nasceu no Brasil quando representantes de várias tribos que na África eram inimigas tiveram que coexistir numa situação de profunda escassez, que eram as senzalas, e ali criaram uma linguagem para todos os africanos nessas circunstâncias. Então, literalmente, o Brasil foi o vaso da alquimia desses povos poderem se ver como irmãos. E 200 anos depois, eles voltam para a África, né, os descendentes voltam para a África, levando essa visão de união possível. Olha que coisa mais linda. Sabe que eu visitei vários países da África, porque eu sou uma apaixonada pelos estudos, né, afro-religiosos. E aí eu olhava e falava, gente, aqui é tão diferente do Brasil, porque realmente é diferente, né? Aqui, a forma que se faz aqui é completamente diferente do que se faz lá. Hoje, talvez, lá já se faça como aqui, mas é como tivessem precisado sair de lá, vir aqui para misturar esse bolo, bater esse bolo, que você usou muito boa essa analogia, essa metáfora, bater esse bolo para depois servir em outros lugares, já numa forma compreensível, acessível, né? Leve até. Né? E essa é exatamente a visão que me vem do processo das constelações. Então, na Alemanha, se cria o automóvel, digamos assim, né? Mas é no Brasil que a gente aprende a dirigir. Sim. E aí, a gente chega num ponto, né? E acho que a gente está a caminho desse ponto, que é o de devolver para o mundo, ampliar, expandir aquilo que a gente agrega aqui. E o exemplo do candomblé, o Álvaro é da Umbanda, que é filha do candomblé junto com o espiritismo, né? Enfim, eu não estou querendo aqui falar do que eu não sei, ele sabe muito mais do que eu, mas a Umbanda, o candomblé nasceu no Brasil, a Umbanda nasceu no Brasil, mas voltam para a África como elementos de união entre aquilo que estava separado. Né? Como diria o Bert Hellinger, o grande espírito se move em apenas uma direção, que é o de trazer para a união que estava separado. Então, olha que coisa linda do papel do Brasil no mundo. E muito é do que a gente está fazendo sobre constelação. A gente recebe da Alemanha, com uma linguagem que precisava ser alemã, né? Até por conta do extremo cuidado com a técnica, com a ética, mas também com uma dureza muito grande, com uma visão que não é fácil para outras nações compreenderem. E aí a gente traz isso para o Brasil, e aqui a gente começa, pioneiramente no planeta, a aplicar isso em ambientes que ninguém nunca imaginou, como é o caso do judiciário. Sim. E aí eu queria voltar na minha biografia,
Sim. Eu fui uma das pioneiras em mediação no Brasil. Uhum. E fui coautora da lei de mediação e comecei a fazer, eu fiz a primeira mediação junto com a minha então sócia, que aconteceu no Tribunal do Rio. Uhum. Né? Já existia antes conciliação, mas não mediação. Uhum. Então, eu vivi muito essa gênese da mediação no Brasil, vi virar política pública e vi a lei ser não apenas aplicada, mas ser realmente vivida, né? E não foi só graças à lei de mediação, foi muito também graças à reforma do Código de Processo Civil, que abriu um espaço obrigatório nos tribunais para os métodos extrajudiciais de solução de conflitos. Uhum. E vem alguns juízes, né? Eu vou falar do Sam Stork, porque ele realmente é a pessoa que a gente tem como referência de princípio, só que, como todas as inovações da humanidade, nunca pipocam num lugar só. Uhum. Né? Então, outros juízes também brasileiros começaram a se informar sobre constelação, se formar, se reformar, se transformar, Uhum. e aplicar a visão sistêmica naquilo que fazem. Assim como fazem os médicos, assim como fazem por exemplo, eu já trabalhei com constelação para planejamento estratégico de empresa, para reforma eu aplico muito de em RH, empresas. um monte de coisas, né? Mas, olhando para o judiciário enquanto instituição, o SAMI e outras pessoas, graças ao espaço aberto pela mediação nesses centros de métodos extrajudiciais de solução de conflitos, que no Brasil a gente chama de SEJUSCs, Uhum. puderam ter a condição necessária, né, como se fosse o tubo de ensaio está ali, agora eu tenho alguma coisa para botar dentro. Uhum. Mas se ele não tivesse ali, onde é que eu ia botar? Né? Será que dava para fazer algo? Se não alquimia? existisse esse espaço, né? Exatamente. Uhum. E essa abertura cultural. Sim. E com todas as dificuldades do caminho, porque é claro que tudo que é novo tem percalços, tudo que é novo passa por etapas de amadurecimento e nelas muitos erros são cometidos. Uhum. Isso é para tudo, né? Mas a gente vê não apenas a adequação desse método a muitas vidas, como os resultados sistêmicos, institucionais, organizacionais que isso tudo traz. E aí começa o interesse do resto do mundo por essas possibilidades. E é por isso que eu... foi numa live que eu me autodefini. Qual é a sua qualificação? Cunhou o termo, né? Você precisa registrar isso, gente. Eu sou uma professora que isso é de autoria da Gabriela. E aí eu estou falando isso porque a gente começou a conversa antes de estar gravando, inclusive, sobre isso, que é Consteladora Sem Fronteiras. Uhum. Por quê? Isso é que é maravilhoso. Na mediação, primeiro eu vou dar um passinho mais atrás. O que é conflito? Uhum. Uma definição muito rápida conflito é a percepção da impossibilidade de coexistência, que gera comportamentos de exclusão. Uhum. Isso é o conflito. No direito, no corpo humano, quando você tem, por exemplo, uma infecção ou um tumor, né? O tumor começa com uma célula que decidiu não colaborar com a função para a qual nasceu. É isso. Né? Só que ela se multiplica com muito mais rapidez do que o sistema de defesa do corpo. Uhum. Quando o nosso sistema de defesa está a postos, está equilibrado, está saudável, a gente pode ter um monte de inícios de câncer e nunca saber. Sim. A questão é quando a gente está fragilizado e essas células que decidiram não colaborar crescem mais rápido do que a nossa capacidade de combatê-la. Uhum. E aí a vida cessa. Sem resistência, né? Crescem sem... Exatamente. Então, quando a gente olha para esse fenômeno que é o conflito, para os consteladores experientes que nos ouvem, tudo que a gente trabalha em constelação é conflito.
Porque é sempre uma não concordância de si consigo mesmo, E já de dizia si Bert, com é o o outro. início da solução, né? É o Oi? conflito que dispara a necessidade da solução, né? Sim, mas o conflito ele começa com uma não concordância Sim. consigo, com o outro ou com a vida como ela é. Que Uhum. é tudo que a gente vê no campo. Toda má localização, digamos assim, se eu ocupo um lugar que não é meu no sistema, ou se eu excluo alguém que tem que pertencer, porque pertence, ponto. Né? Uhum. Isso é o que gera todo o emaranhamento que a gente vai trabalhar na constelação. Sim. É a mesma coisa que acontece no corpo. No corpo a gente chama de dor física. Todo sintoma é um sistema de alarme de que algo está fora do lugar, em desequilíbrio. Exatamente. A mesma coisa é o conflito. Isso também é uma expressão que eu acho que tem que registrar. No corpo relacional. Uhum. O corpo relacional é essa energia que une A e B. Uhum. Né? É isso que está entre os elementos de um sistema. Uhum. Como diz Isso, o mestre Guilherme Tchegaray, a gente constela o entre. exatamente. Porque é ali que mora a discordância. Uhum. Uhum. Mesmo quando é um conflito consigo mesmo, que isso a gente também pega muito na constelação, Uhum. são partes de nós que, com frequência, quando a gente trabalha o campo, a gente traduz em representantes diferentes. A gente pode constelar o coração com o fígado, a gente pode constelar o emocional com o intelectual, a gente pode constelar a minha visão anterior com a minha visão de futuro. Né? São sempre elementos que, pela sua justa posição, que é a colocação, Uhum. representam o padrão relacional aonde eventualmente um conflito se posiciona, bloqueando o fluxo, seja de sangue, seja de comunicação, seja de qualquer outro alimento, Uhum. e com isso o sistema de alarme, né, se inicia. Então, legal você estar falando isso, Gabriela, porque recentemente eu tenho feito uma série de saúde, né, de doenças do ponto de vista sistêmico e metafísico no Instagram, e recentemente uma pessoa me contestou lá que o que eu estava escrevendo era sistêmico, porque tudo que é sistêmico está ligado ao clã. E eu, gente, dentro, a gente sabe nem quem responde, né? Mas aí eu falei, olha... O clã de células, o clã Nós de começamos, nós somos sistêmicos, nós somos uma formação de sistemas, né? Tudo é uma relação de uma coisa com a outra que constrói um sistema. Não é único. Raso esse conceito de que tudo está ligado ao clã, que eu não achei nenhuma resposta. E você está trazendo justamente aquilo que eu tenho defendido, assim, dessa importância de a gente olhar das relações fora e dentro, né? Nos entres em qualquer lugar, né? Não, e quando a gente se resume ao essencial, todos somos pó das estrelas. É verdade. O clã, o nosso corpo, a maçã que a gente morde, o tudo cachorro que a gente acolhe e ama, o planeta, o sistema solar, e por aí vai. Uhum. E tudo está no entre, né? Na inter-relação, no corpo relacional. Uhum. E é ali que o conflito, assim como o sintoma físico, financeiro, emocional, cultural, seja lá o que a gente chame, se posiciona e precisa ser visto para que a vida possa fluir. Sim. Então, a partir dessa Gabriela mediadora, eu comecei a buscar a constelação sempre pela mediação. Entendi. A minha primeira constelação na minha vida, minha primeira experiência como cliente de constelação, foi por conta do pânico de falar em público.
né? Nota-se que a constelação funciona. Ajudou muito, né? No dia seguinte, foi quando eu comecei a precisar viver de dar aula. Porque eu fiz uma opção, eu junto com meu marido, que eu estava recém-casada, e meu marido, eu era, naquele momento, era diretora de uma multinacional. Eu sempre amei trabalhar, trabalho nunca foi o problema, mas ali, naquela circunstância específica, eu estava vivendo uma situação muito difícil dentro da empresa, uma situação de assédio moral grave, e me casei no meio dessa situação, e eu estava, né, meio que a minha vida foi toda sendo relocalizada, né? Todos os meus sistemas estavam se redimensionando, literalmente. Eu não era uma pessoa que especialmente quisesse casar ou ter filho, nada disso. Meu negócio sempre foi trabalho. E aí encontro um amor, em 3 meses a gente decide casar, no dia que completava 10 meses foi o dia do casamento, ele queria ter filhos, eu disse para ele assim, olha, beleza, mas 2 anos de coabitação, tá? 2 anos pagando conta junto, antes da gente botar uma terceira pessoinha que vai depender integralmente de nós na relação. Beleza, eu já não era garota, muito menos ele, e aí, por isso, talvez a gente tenha acelerado. Digo talvez porque isso não é suficiente, né? Mas isso catalisou, digamos assim, um processo. E como a gente já era bastante experiente, a gente já sabia o que não queria, ficou bem mais fácil saber o que queria. Sim. Então, casamos. E aí eu estava nessa reorganização da minha vida e ele falou para mim assim, se você quer viver o seu sonho de viver de mediação, melhor começar agora do que depois de ter filhos. Eu falei, sim, senhor. E ele me deu um grande suporte para eu poder me aventurar, né? Porque ele agora se aposentou, mas ele era funcionário público. Então, ele tinha uma estabilidade, por um lado, né, que me permitia eventualmente passar um tempo sem ganhar dinheiro, e eu tinha uma economia bastante razoável, que eu já estava fazendo esse pé de meia para um dia entrar numa área que eu amava, mas que não havia mercado na época. E aí, né, com essa ajuda que foi fundamental, eu sozinha talvez não tivesse tido essa coragem de me aventurar no novo, mas quando eu comecei efetivamente a buscar viver de mediação, ninguém sabia o que era mediação. Então, isso nós estamos em que ano? Isso foi em 2006, 2007, mais exatamente. A gente casou em 2006, isso foi em 2007. E aí eu olhava, né, para tudo isso, e eu, assim, se alguém me convidasse para um batizado de Barbie, eu ia para falar de mediação, e aonde eu fosse, eu falava de mediação, mais ou menos como agora é a constelação, só que eu estou mais calma. E a única coisa que pagava era dar aula. E eu tinha pânico de falar em público. Bom, eu vou ter que me virar com isso, porque tá com medo, vai com medo. Mas o preço que eu estou pagando é alto. Eu chegava em casa, eu era uma enxaqueca da cabeça aos pés. E fui fazer a minha primeira constelação, ouvi falar desse método diferente, que eu nunca tinha ouvido falar. Sempre gostei de uma alternativa e fui fazer. E no dia seguinte, primeiro que assim, se eu fosse passar 30 anos em terapia, até voltando aqui ao início da nossa conversa, eu ia passar 30 anos falando do meu pai, porque ele era um brilhante advogado, falava em público beníssimo, e eu não queria ser daquela maneira, né? Nada, não é um julgamento a ele, mas simplesmente o que ele fazia não era o que eu queria fazer. Sim. Então, eu ia passar 30 anos em terapia falando do meu pai. Quando a constelação começou, a consteladora botou lá uma pessoa me representando e uma representando o medo. A pessoa que me representava descreveu o que eu sentia. Eu falei, isso é bruxaria, porque eu não contei isso nem para a consteladora. E a pessoa que representava o medo virou as costas e saiu do campo. E disse, eu não existo. Olha. Eu falei, bom,
se o medo não existe, agora eu saio daqui para o psiquiatra, porque não é possível, eu estou maluca mesmo. Aham. Bom, eu sei que a constelação se passou toda sobre a família da minha mãe, especialmente sobre o conflito entre a minha mãe e a minha avó, que eu mediei a vida inteira. Uhum. E no dia seguinte eu tinha que dar uma aula de 4 horas na PUC do Rio, numa aula de processo civil. Eu falei assim, eu já estava com uma semana de antecedência, o coração já estava batendo fora da boca. Uhum. E no dia seguinte, e desde então, dar aula é uma das coisas que eu mais amo na minha vida. Olha. E foi tão legal, agradável, divertido, energizante, que eu saí, eu falei assim, faltando alguma coisa, assim, tipo, o que eu esqueci, né? Tipo, larguei em casa. O que foi que eu larguei em casa? O medo. Olha que espetáculo. Que espetáculo. Foi sensacional. Agora, quando eu conto essa história que, obviamente, é real, eu tenho sempre o cuidado também de dizer para as pessoas que escutam que constelação não é milagre garantido, né? Neste caso, eu pude devolver o pacotinho de medo para minha avó. Sim. Mas, internamente, claro, né? E eu, com muito mais amor, inclusive, porque o que fica claro é sempre que aqueles que te trazem esses pacotinhos trazem por amor, porque para eles foi necessário a sobrevivência. Uhum. Mas isso não faz com que o pacotinho seja seu. Sim, né? exatamente. O medo não era meu, era dela. Ela teve os motivos dela para ter o medo dela e eu respeito. Só que não quer dizer que eu tenho que carregar por ela. Uhum. Né? Mas nem toda constelação vai ter um efeito imediato, né? Dessa É forma. uma promessa de milagre. Né? Claro. Sim, sim. Às vezes acontece assim, às vezes não, e às vezes são camadas, e tem assuntos que a gente constela a vida inteira, e cada vez a gente vai um pouquinho mais adiante, mas não quer dizer que chegou onde a gente queria, né? Tudo isso pode acontecer. Mas, enfim, aí eu experimentei a constelação nesse primeiro momento para poder dar aula de mediação, com mais leveza, com mais alegria, e depois, muitos anos depois, eu fazendo uma mediação, comecei a pegar elementos que estavam na minha bolsa. Então, por exemplo, sei lá, aqui, o remedinho, o óleo essencial aqui, o creminho, né, que estava na minha bolsa. E, principalmente com aqueles clientes que muitas vezes chegam no trauma, e aí todo o discurso é em loop, e a gente, na mediação, tem muitas ferramentas para lidar com a transformação do diálogo, mas sempre passa pelo cerebral, né? Não tem como evitar isso. Então, a pessoa que está especialmente no trauma, e que eu não vou terapeutizar, inclusive porque eu não sou terapeuta, né? Mas ela tem muita dificuldade de se ouvir para poder se conectar com as perguntas, power perguntas que mediador faz. Ela primeiro precisa se ouvir, que é um insumo básico. Né? E se ela não se ouve, se ela só repete o mesmo mantra, fica muito difícil. Aí eu peguei da bolsa, né, o que eu tinha lá e falei para a pessoa assim, me mostra em 3D o que você está tentando me dizer. Olha. E a pessoa foi colocando os elementozinhos que eu tinha lá, batom, caneta, não sei o quê. E quando ela olhou, eu falei assim, me diz, quem é quem? Ah, esse aqui é meu pai, esse aqui sou eu, esse aqui é minha mãe, meu irmão, o capataz da fazenda, sei lá, né? Na história que tinha lá. Aí eu falei, tá, você disse que, por exemplo, né, que a sua mãe não te vê, mas vocês estão tão próximos. O que tem entre vocês? Ou, assim, se ela não te vê, o que ela está vendo? Né? Ou, por que será que ela não te vê, né? Se está tão próximo. Tão próximo. Quem será que ela é quando ela olha você, né? E aí, eu fui fazendo perguntas em cima do concreto. E nem me dei conta de que isso era uma ferramenta de constelação, naquele primeiro momento. Depois eu comecei a fazer muito disso.
com vários clientes. Aí eu peguei uns cristalzinhos que eu tinha em casa, que tinham sido, inclusive, do meu casamento, porque no meu casamento foi decorado com cristais de quartzo rosa, né? Uhum. E eu tinha muitos em casa. Comecei a pegar aqueles cristalzinhos e botar olhinhos, né? Para mostrar a Olha. direção. E aí, isso funcionava super bem, mas aí eu tive uma mediação que foi com um pessoal de engenharia, aí eu falei, não vai dar certo levar cristalzinho, vão achar que é muito badauê. Aí eu comprei uns bloquinhos de madeira de criança, sabe? De Uhum, criança que fazia uhum, castelinho, uhum, colorido, de vários formatos. Aí eles acharam o máximo. E assim foi, até que eu me dei conta, falei, caramba, isso tem tudo a ver com a constelação. Eu uhum, preciso de uma formação como consteladora. uhum, Ali, né, e isso que eu acho muito importante a gente dizer, eu estava fazendo algo que, embora, né, trouxesse essa visão sistêmica da colocação de elementos, eu não uhum. estava constelando. Sim. Eu estava usando Só uma essa... observação do campo, né? Exatamente. Mas eu nem sabia que se chamava campo. Tá? Mas o que eu estava fazendo não era em nada incoerente com a ética da mediação, e para Sim. isso, sim, eu estava no lugar certo, na hora certa, fazendo aquilo que me contrataram para fazer. Uhum, Tá? Então, eu não uhum. estava dando uma de consteladora a Sim. Bangu, que aprendeu no cursinho de fim de semana e já se diz Ah, constelador. Não é isso. Tá? uhum, Eu estava usando uma ferramenta totalmente coerente com a mediação, e uhum, que, mais adiante, eu me dei conta de que era muito coerente também com a constelação. uhum. E aí eu comecei a imaginar o quanto a constelação me beneficiaria enquanto Sim. mediadora. Isso foi em 2000 e... Eu não me lembro agora se foi final de 16, acho que foi final de 16. Exatamente. Ou meados Uhum, de 16, e eu comecei a fazer o curso em final de 16. Ou foi início de... agora eu não lembro direto. Enfim, não importa. Foi algo assim, bem anterior à pandemia. uhum, E aí eu estava dando exatamente um curso de mediação na UAB do Rio, que eu era coordenadora na época. Eu fui uma das co-fundadoras da comissão de mediação na UAB em 2008. uhum, E eu é que fazia a parte prática da mediação. Na realidade, o Inovare, que a gente ganhou pela OAB em 2009, né, eu fui autora da prática, porque partia do curso de formação de mediadores que eu inaugurei, eu e as outras cofundadoras, mas no caso era eu que coordenava o curso. E isso, né, como um leque muito maior de opções para os advogados, é que ganhou o Prêmio Inovare em 2009. Bom, e aí fazendo... acho que foi 2014 que a gente começou essa turma da qual eu estou falando. uhum. No primeiro dia de aula, as pessoas chegavam para se formar em mediação, e eu sempre perguntava por que as pessoas queriam aprender mediação, como é que elas imaginavam que iam aplicar, o porquê e o para quê, né, de Uhum. estarem ali. E uma das minhas alunas queridas disse assim, eu estou terminando um curso de constelação e teve um módulo sobre propósito de vida. E nesse módulo, eu descobri que eu precisava aprender mediação, que Oh, mediação está no meu propósito de vida. Aí eu falei, que interessante. No primeiro intervalo, eu já fui lá perguntar para ela, vem cá, me indica aí, onde? Onde? porque eu estou precisando, estou procurando um curso de constelação que venha com uma boa recomendação. Uhum, Eu quero que seja uma coisa séria. uhum, Bom, aí eu fui lá para o meu professor primeiro de constelação, que se chama Ricardo Mendes, uhum. e que foi a indicação dessa minha aluna, que já tinha se formado com ele. E foi engraçado que ela virou para mim e falou assim, Gabriela, você e ele juntos podem mudar o mundo. Eu falei, Oh, nossa! E aí fui conversar com ele e eu imaginava uma coisa muito mais rápida, muito mais intelectual, superficial, para ser uma ferramenta de mediação, né? Considerando sim. que eu já era mediadora há bastante tempo, com bastante estrada.
E ele falou assim, olha, aqui não é formação, é transformação. Uhum. E também não é curso, é percurso. Uhum. É assim aqui, né? Primeiro você vai ter que ser muito constelada para depois você constelar. Uhum. Aí eu falei, sim, senhor. Eu queria algo muito mais rápido, para ser super sincera. Né? Eu já queria Sim. aplicar um mês depois, mas eu Sim. levei 2 anos nessa formação. Uhum. E, obviamente, muito grata. Até hoje eu digo a ele assim, eu falo, olha, eu vim buscar uma caixinha de fósforo e você me entregou 10 containers. Agora eu tenho que fazer algo de bom sobre isso, né? Com Sim, isso. exatamente. E então foi assim que eu fui buscar a constelação. E depois você foi em busca de outras, né? Porque Claro, tem depois no avançado de estrutural, né? exatamente, Lá no curso do Matia, dos animais. também. E aí a estrutural veio depois, né? Eu acho que não dá para a gente fazer tudo ao mesmo tempo, senão embola. Sim, sim. São visões bastante diferentes da constelação, né? De Uhum. como fazer. Sim. Como eu disse lá no início, né? Eu acho que eu acho não, é a minha prática, né? Cada um que acha da sua prática. Uhum. Assim como na mediação eu já me conduzia e eu vejo outros profissionais de várias áreas, né? Você tem que aprender tudo e usar na hora o Uhum. que o cliente precisa. Né? Então, Uhum. não tem uma melhor do que a outra. Exatamente, Né? exatamente. Quanto Tem mais a mais ferramentas adequada. a gente tiver, mais a gente sabe o que é aplicável naquele momento para aquela situação e para aquele cliente, né? Exato. E também para quem nós somos. Né? Uhum. Porque tem, e eu vou aqui mencionar como exemplo, o IOPT, por exemplo, que é uma das linhas da constelação, Uhum. bastante diferente de Hellinger e da estrutural. Eu Uhum. acho incrível, eu acho super interessante, mas não me senti em sintonia com o que eu tenho para dar. Uhum. Né? Eu não Com sou aquilo que terapeuta. você quer, uma coisa que você reforça muito, né? Eu não sou terapeuta, eu não vou Né? terapeutizar, né, as pessoas. E aí, isso realmente, a IOPT, ela exige, né, um fundo, assim, um fundo terapêutico, um conhecimento psicanalítico, né? Exatamente. Diferente para o processo, né? E eu acredito que na mediação, de verdade, assim, essa soma, né, Hellinger, estrutural, né, e sei que você está agora nas circulares do nosso querido mestre Etchegaray, e isso vai se compondo como um puzzle, né? Exatamente. E isso é que é o bonito. Né? Você vê que existem várias maneiras de usar o campo, Uhum. e a grande inovação está na percepção de campo, que agrega, eu gosto muito dessa frase, né? Normalmente as pessoas chegam, né, o Bem-aventurados os aflitos, que a gente falou lá atrás, Uhum. um momento em que elas já tentaram de tudo para resolver uma dor e ainda não conseguiram. Uhum. Se não conseguiram e realmente já tentaram, por que será? Porque elas foram procurar num lugar onde não está a origem do problema. Uhum. E normalmente elas foram fazer essa busca com a zona de conforto, que é o que elas já têm, Uhum. que é a do intelectual. Sim. E normalmente foram procurar profissionais que também cada um dá o que tem. Né? Então, se você vai numa área em que o profissional é eminentemente técnico de uma determinada especialidade e aquilo que você traz não é exatamente daquela especialidade, na maioria das vezes o profissional não consegue ir para um lugar, e aí assim, com honrosíssimas exceções, né? Uhum. Mas normalmente não consegue ir para aquele lugar de não saber para poder ajudar a pessoa a encontrar a área que sim é a adequada ali ajudar. Uhum. Então, esse processo diagnóstico do que realmente é necessário para resolver aquele problema Uhum.
ele passa por muitas tentativas intelectuais, eventualmente encontra a solução, mas, obviamente, o cliente que chega para constelar é porque ainda não encontrou a solução. Exatamente. E a gente pode usar a constelação tanto como um processo de autoconhecimento, quanto como um processo de equilíbrio dos elementos de um determinado sistema, né? E aí a linha Hellinger faz de um jeito, a estrutural faz do outro, mas sempre na busca de um equilíbrio dos elementos que compõem o sistema, de acordo com uma lógica que não é inventada por ninguém, e sim, digamos assim, codificada, né? É algo que o Bert Hellinger organizou muito de uma sabiamente, maneira... né? Ele montou muito sabiamente esse... Exatamente. Não é? Exatamente. Então, o Hellinger chamou essas leis que funcionam para qualquer grupo de elementos vivos, né? Do corpo humano como um grupo de células, um grupo de órgãos, a família, que é um grupo de vários corpos humanos junto com as suas almas, a empresa, né? Que é um outro esquema, mas que também é formado por um grupo de seres humanos que buscam um interesse em comum, assim como para a vizinhança, assim como para os amigos da escola, assim como para uma nação, um grupo de nações, um planeta, por aí vai, né? E cada grupo com essa teia própria que a caracteriza. Então, o Hellinger chamou de ordens do amor essa lógica de funcionamento. O Matias Varga, né, ele olha de uma maneira completamente diferente para essa mesma dinâmica e lida com outra linguagem, que ele chama de gramática das constelações. E eu, assim, ainda não... Eu até entendo o porquê dele chamar de gramática, que é olhar para a forma e não para o conteúdo. Mas eu gosto de chamar de geometria da constelação. E quando a gente vê a colocação, a gente está falando muito mais, né, do lugar relativo dos pontos sobre o espaço, que vão formando formas, né, do que de gramática. Mas, enfim, não estou querendo rebatizar o processo. Mais um termo aí para você... Pois é. Mas, enfim, então são maneiras da gente olhar, são metodologias para a gente olhar para o que se mostra. Sim. Seja por uma lente, seja pela outra lente, seja pela lente do trauma do Franz Rupert, seja por qualquer outra lente, a gente precisa, primeiro, a gente como interventor, né, como profissional da ajuda, a gente precisa estar em paz com a metodologia, né, tem que ser algo que nos é harmônico, e aí a gente precisa ver a necessidade do cliente e encontrar dentro da nossa caixinha de ferramenta aquela que a gente tem e que o cliente precisa. Exatamente. E aí a gente faz qualquer negócio, né? Gabriela, dentro de linha lógica. Nisso lógica e ética. Da gente faz qualquer negócio, eu tenho acompanhado, né? Te acompanho, claro. Eu tenho acompanhado você no mundo, né? Você cada vez mais fazendo valer o termo que você cunhou de consteladora sem fronteiras. E eu queria que você trouxesse um pouco, eu sei que você tem uma empresa que é a Via Concórdia, você tem atendido como... Eu sei que você fala vários idiomas, e você tem atendido pessoas em outros países, como você está utilizando isso, que sua mãe falou, vai estudar, lá na frente você vai me dar razão, né? Vai me agradecer, é melhor que dar razão. Vai me agradecer, exatamente. Como é que você tem utilizado isso? Porque, assim, eu também atendo em outros idiomas, mas muito pouco, né? Em comparação a você que está aí falando e fazendo live em outros idiomas e fazendo mediação e foi dar um curso esses dias na Bolívia e estava dando entrevista na rádio, está toda chique, toda expandindo, e eu acho excelente que isso se expanda, né? Que você cresça cada vez mais, a minha torcida é essa, eu sei que além da minha torcida, isso tem muito a ver com o seu propósito, né? Totalmente. De levar
para o mundo, né? E estou falando agora, eu estou lembrando do mundo na sua cabeça, com aquele tanto de gente do seu desenho, né? De levar para o mundo esse conhecimento e esse pensamento e essa aplicação. Me conta como que hoje você está aplicando e trazendo o pensamento sistêmico, a constelação para a sua vida, para os seus atendimentos, para o seu trabalho? Como que está isso? Graças à pandemia, né? Obrigada à pandemia, eu pude acessar e ser acessada por pessoas dos mais diferentes lugares do planeta. E até porque eu já tinha muito pertencimento internacional graças à mediação. De novo, obrigada à mediação, obrigada à minha mãe. Tudo está certo, né? Tudo está certo. Tudo se encaixa. Exato. E isso eu acho que foi o pontapé inicial de algo que, antes da pandemia, eu já sentia que era o meu propósito, né? Esse propósito de ser ponte. E aí você falou assim, para o mundo. Não é para o mundo, é para os mundos. Porque são mundos muito diferentes, né? Então, por exemplo, outro dia eu constelei uma mediadora russa que era muito falar de pai e mãe. Não dava, não tinha espaço mental nela para absorver pai e mãe. Eu precisava falar numa linguagem que ela pudesse compreender, até porque o tema que ela trouxe era um tema profissional. Então, eu falei dos aspectos dela, né? O aspecto dela feminino, né? Que envolve, que protege, que nutre, e o aspecto masculino. Você traduziu. Que vai pro mundo, que desbrava, que luta, que vence, que traz o sustento para casa. Mas, na realidade, a gente sabe que eu estava falando de pai e mãe. Então, o ser humano, e isso que eu acho absolutamente sensacional da constelação, e duas coisas eu queria pontuar aí. Primeira é que, em comparação com a mediação, o grande gargalo da mediação é começar. Porque se as pessoas já estão em conflito, é muito difícil que elas consigam concordar sobre qualquer coisa, ainda mais um método colaborativo. Sim. Então, assim, para começar uma mediação, né, a escolha do método precisa ser exterior ou anterior ao conflito. Então, é alguém que te leva, ó, vai testar isso, qualquer coisa você volta. Ou mediação você não constela, você aplica a técnica de uma forma... Às vezes eu constelo. Constela? Tá, isso aí é um próximo capítulo, eu já chego lá. Tá? Ok. É porque eu achei que não constelasse. Achei que fosse uma aplicação desse pensamento nisso, né? Vou chegar lá. Então, eu nem sei como é que a gente está de tempo, mas eu vou tocar esse ponto. Eu só não queria perder os dois que eu prometi, né? Sim. Então, a primeira coisa é essa, de que com a constelação, a gente consegue começar com um só. Aquele que está mais pronto para olhar para a sua sombra, se responsabilizar por aquilo que no conflito é seu, e olhar para querer transformar a sua visão do outro, esse pode vir para a constelação e ter grandes progressos. Depois tudo fica mais leve. Quando uma pessoa de um sistema se coloca no seu lugar, né, deixa de ocupar um lugar que não é seu, todo o sistema está mais no seu lugar. Então, isso é possível na constelação e não é na mediação, que você necessariamente precisa começar já com um acordo, que é o mais difícil. A segunda coisa que eu acho muito importante de entender nessa busca de integração aí de mediação e constelação é que a constelação fala uma linguagem que é da natureza, não é cultural. A mediação é cultural, porque a mediação passa pelo mental, necessariamente. O diálogo passa pelo mental. Sim. Então, é muito difícil, a menos que seja um conflito internacional. Então, por exemplo, se você tem um conflito entre uma empresa
belga e uma empresa chinesa, você precisa ter um mediador que não seja nem belga nem chinês. Sim. Né? Porque você precisa, no mínimo, ter uma equidistância. Uhum. Mas tudo, né, todo o diálogo, toda a maneira de processar a realidade é profundamente cultural porque é mental. Uhum. Então, a mediação, ela é um fenômeno cultural. Não tem como não ser. A constelação, não. Ou não nesse aspecto. Porque o que a gente constela, essa teia viva que nos une, ela é universal. Uhum. Ela serve para o caramujo, como ela vai servir para o conflito Israel-Palestina. Uhum. E aí entra uma coisa que eu acho sensacional, que nós aprendemos no curso do Matias, né? Uhum. Que é a assinatura de Deus. Né? A sequência de Fibonacci, conhecida como a assinatura de Deus, Sim. que é um padrão universal para fenômenos naturais. E é exatamente isso que a gente observa na constelação. Uhum. Cada um é a diferença que faz entre tudo que lhe antecedeu e tudo que lhe sucederá. Uhum. Cada um é o seu legado. E, ao mesmo tempo em que você vem de uma origem que você, digamos assim, recebeu, ponto, né? Não tomou, você recebeu. Uhum. Uhum. Do momento em que você toma, você aí sim pode fazer o seu próprio caminho. Uhum. Aí sim você é livre para criar o seu caminho ou ficar estagnado naquele ponto de origem. Uhum. Então, o que a gente recebe dos nossos pais, o bom e o difícil, não é um destino, é um princípio, é um começo, é um pontapé inicial para tudo que a gente veio fazer nessa vida. Isso é universal. E na compreensão disso está toda a raiz do nosso trabalho. Exatamente. E da solução, né? Exato. Então, ao mesmo tempo em que, por exemplo, para uma pessoa que vem de uma cultura muito diferente, muito fechada, muito baseada em outra lógica do que a nossa, falar de pai e mãe me pareceu demais. Quando a gente vai constelar, né, os fenômenos que se mostram são os mesmos para todos os seres vivos. É a necessidade de pertencer, é a ordem de quem agrega mais ao grupo e que por isso precisa ser honrado, seja porque na família é muito fácil, né? A gente vê a hierarquia porque é cronológica, mas quando você entra numa lógica de uma empresa ou de qualquer outra natureza de grupo, outras lógicas se agregam, mas no final é sempre quem tem põe, quem não tem tira, né? E ser grato pelo que lhe chegou pronto. Né? E poder devolver, não necessariamente a mesma pessoa, mas a vida, né? E aqueles que cruzarem o seu caminho. Seguir o fluxo, né? Permitir que siga adiante, que a roda... Exatamente. Com o melhor valor agregado possível, né? E assim é. E o equilíbrio dessa troca. Então, tudo, em qualquer lugar do planeta, a gente vai olhar algo que está fora do lugar, para poder botar no lugar, a gente precisa levar do inconsciente para o consciente o pedido que a teia da vida mostra com mais ou menos violência. Uma coisa que eu gosto de falar, Gabriela, que você trouxe muito bem nesse seu exemplo da russa, né? E curiosamente é o meu primeiro contato com o pensamento sistêmico, movimento sistêmico. Eu tive uma grande mestra russa, né? A quem eu devo muito, muito do meu conhecimento. Então, eu costumo falar para os meus alunos que a gente tem que saber ler o campo, interpretar, traduzir na linguagem do que o nosso cliente vai compreender. A gente precisa contribuir com essa compreensão do que está acontecendo ali, né, para que ele possa trazer para a realidade dele.
trazer para o sentir dele. Por mais que seja muito simples para nós que estamos nessa lida diária, né? Olhando para o campo, a gente tem a capacidade de fazer essa tradução, então é como se o campo fosse um idioma diferente, que a gente precisa estudar para traduzir na linguagem do outro. E Exatamente. a melhor forma para que ele consiga alcançar a solução a partir da própria história, do que ele compreende, né? De si e do Exatamente. né? E aí, o que eu acho muito interessante também mencionar, por exemplo, eu cheguei ontem da Bolívia, fui fazer um taller, né? Um workshop, foi sensacional, foi absolutamente sensacional. Sobre a aplicação das constelações na resolução de conflitos. Uhum. E foi muito interessante porque eu dei uma palestra na Universidade Pública de Direito e Ciências Políticas de La Paz, e foi a primeira vez que se falou em constelação nesse universo. Olha só. E o que é maravilhoso é que cada país, com as suas especificidades, né, as dificuldades e as facilidades, as suas potências e as suas carências, mas quando eles escutam dessas possibilidades, é algo que conecta quem já está pronto. Uhum. E é lindo a gente poder chegar, e é claro, né, isso eu falei já no início do workshop, eu vou trazer para vocês aquilo que eu acredito ser o que eu tenho de melhor. Uhum. Mas vocês vão utilizar da maneira de vocês. Vocês vão poder fazer os recortes que sejam úteis para a sua realidade. Uhum. Que sejam coerentes com aquilo que vocês sentem que já podem, né, que já precisam fazer. E que, eventualmente, assim, no Brasil, a gente começou do zero, pioneiramente, com o uso das constelações. Mas não quer dizer que, com o uso das constelações no judiciário e na resolução de conflitos em geral. Mas não quer dizer que, do momento em que vocês se apropriem dessa ferramenta, vocês já não possam começar de um patamar muito mais elevado. Sim. Né? Porque isso é muito Rupert Sheldrake, né? É totalmente o Rupert Sheldrake, que foi quem explicou as constelações para o próprio Bert Hellinger. Cada vez que a gente começa, depois de alguém já ter começado, a gente não começa mais do zero. Sim. Né? A gente já começa de um ponto além. E assim a gente vai catalisando um processo de desenvolvimento em progressão geométrica, não mais em progressão aritmética. Né? Ser o primeiro é muito mais duro, né? Do que ser o segundo, do que ser o terceiro, por aí vai. Claro. Então, isso é que eu acho lindo. Quando a gente devolve para o mundo essa criação brasileira, que também não começou do zero, porque começou via Alemanha, mas que foi no Brasil que encontrou esse lugar de expansão, de coesão com outras possibilidades internas, que sempre começa na possibilidade interna dos seres humanos, né? A gente leva isso para o mundo já muito mais lapidado, para que eles, então, possam seguir adiante. E a constelação é uma ferramenta que, por ser universal, nos conecta demais. Até que a gente, em algum momento, né, esperemos não muito distantes, possa finalmente se ver como uma única família humana. Sim. Como uma única busca. E aí eu preciso fazer um parênteses. Assim, tem algo que o Dalai Lama diz que é o que nos conecta a todos, que é querer ser feliz e evitar o sofrimento. O grande pulo do gato, e é isso que a gente vê concretamente nas constelações, é que não basta, não é realista, não é sequer possível querer ser feliz e evitar o sofrimento sozinho. A gente precisa uns dos outros. Sim. Enquanto um tiver fome, todos têm fome. Enquanto um está excluído, todo o sistema está em desequilíbrio.
E nós somos um sistema planetário que ruma a passos possíveis, né? Que não são tão rápidos quanto a gente gostaria, mas são os possíveis, porque a evolução não dá saltos, mas ruma, pouquito a pouquito, né? Despacito, para essa compreensão de que não dá para deixar aquela galera sem água potável enquanto eu estou aqui desperdiçando. Sim. Porque aquilo, né, aquela peste negra vai chegar aqui. Não dá para a gente querer ter um baita lucro sozinho enquanto o outro morre. Porque você pode ser o filho do magnata mais poderoso do universo, que tem determinadas questões que dinheiro não resolve. E aí você vê tantos exemplos, né? Verdade. Tantos exemplos, né, disso no mundo, né, Gabriela? Exatamente. Exemplos nós temos do que o dinheiro, a riqueza não soluciona. Exato. Só que agora a gente vê com muito mais clareza, o que nos traz muito mais responsabilidade. Né? Essa é a máxima do Homem-Aranha. Um grande poder significa uma grande responsabilidade. E aí eu queria... Ações ilustrativas. Eu queria só não deixar de responder a tua pergunta de se eu constelo quando medeio. E a resposta é sim. No início da minha caminhada como consteladora, eu tinha muitas dúvidas éticas sobre essa possibilidade. Até porque, e aí eu vou falar aqui de uma forma bem resumida, porque eu sei que a gente já está um tempão falando, por mim eu falo até amanhã, mas eu sei que não dá para todo mundo... Por mim também, é porque eu dou aula daqui a pouquinho. Então vamos acelerar, 8 horas essa aula? 7h30. Mas já estamos. Bom, eu então já avisei. Vamos concluir. Quando eu comecei a constelar, eu tinha dúvida de se a espinha dorsal da mediação chama-se neutralidade. Algumas pessoas chamam de imparcialidade, mas que o importante é entender a aplicação. Né? A neutralidade é você não tomar lados. E também, para você poder não tomar lados, você não pode estar ali para dar a solução. Sim. Você é um facilitador de uma construção, de uma co-construção de soluções pelas próprias partes, para as próprias partes. Né? Mas você tem um propósito nítido e claro e declarado, que é buscar o acordo. Né? Então, isso é uma expectativa. Você não pode garantir que vai ter acordo, porque isso depende das partes, mas você está ali para fazer isso acontecer, dentro do possível. Na constelação, a gente tem um outro conceito, que é o da não intenção. Então, quando eu abro uma constelação, eu não tenho a menor ideia do que vai surgir. Se é familiar, se é estrutural, se é de negócios, se é... Não sei. Primeiro, eu preciso ouvir o cliente para saber o que ele está querendo. Né? E em que ponto ele está dessa caminhada. E quando você abre a constelação, mesmo depois da entrevista, você também não tem a menor ideia do que vai surgir ali. Então, fazendo uma menção, outro dia eu constelei uma pessoa que dizia que tinha um problema de um divórcio que nunca terminava no judiciário e que ela tinha muito medo do ex-marido por uma série de motivos e tarará. E, em princípio, o que ela queria era uma luz de por que o processo não estava andando. O que apareceu na constelação foi uma gestação gemelar de um gêmeo evanescente. Olha só. Então, ela andava a vida inteira, né, de braço dado, com muito amor, com medo. O medo era a companhia dela a vida inteira. Por que esse medo? Ela dizia assim, eu tenho medo de morrer, tenho medo de morrer, tenho medo de morrer. Olha. Né? E ela sentia que era uma coisa de dentro, literalmente. Bom, então, assim, não dá para a gente prever. Sim. É uma lógica muito diferente da mediação, que ainda é um processo muito racional. Então, eu me colocava essa questão e eu pedi para ser constelada.
num curso da Hellinger Schule. Uhum. E aí o constelador colocou uma representante para mim inteira, uma representante para mim mediadora, Gabriela mediadora, e outro para Gabriela consteladora. E aí as três se olharam, né, um pouquinho, e daqui a pouco todo mundo se abraçou e eu falei, eu posso mediar e constelar ao mesmo tempo. Não quer dizer que essa resposta seja a mesma para todos. Sim. Quando a gente olha a constelação... É porque depende da forma que você se posiciona. Você, exatamente. Gabriela, e aí a gente entra lá na frase do Bert, que eu uso em todo começo de curso. Não se prendam às minhas palavras. Cada campo traz um tipo de olhar e solução, né? Exatamente. Gabriela, é possível mediar e constelar, não significa que seja para todo mundo, né? Exato. Do e quando a gente olha, né? Se a gente tem que ter uma regra única, precisa ter uma regra do mínimo, né? O gargalo é sempre o mínimo. Então, por exemplo, quando a gente vê os projetos que existem no judiciário Brasil afora, e são vários e todos muito bons, né? Aqueles que eu conheço e que, obviamente, que eu frequento, é porque eu acho que são muito bons, muito sérios, esses normalmente separam constelação, constelação, mediação, mediação. E isso é necessário porque em toda aplicação institucional, né, você precisa ter uma coerência que é para todos. Então, não dá para depender da constelação de cada constelador. Sim. Né? Então, assim, não tem um tamanho único, né? A gente vai tendo que ver, sempre tendo em mente a cada um sua própria história, né? A cada um sua própria história, seu próprio destino, né? Exatamente. E eu digo sim ao seu, Flor. E eu ao seu. Gabriela, nós conectamos. Eu te agradeço demais, mas demais. Eu queria falar mais horas com você, para saber tudo que você tem feito por aí. Tenho certeza que nós vamos ter outras oportunidades de nos falarmos. Te desejo o maior sucesso do mundo. Sou sua fã, você sabe disso, e eu não falo da boca para fora, é para dentro. Eu sinto no campo. Muito, muito feliz, Flor, que tem uma vida muito... E você também. Nós duas juntas de preferência. Gratidão. Beijo. Beijo, querido.